Tudo bem, pessoal? Meu nome é Sandra Yumi. Vim hoje trazer para vocês umas práticas orientais muito usada, muito praticada nos países asiáticos. Eu fiz uma mescla de alguns exercícios que envolvem respiração, alongamento, resistência. Então, peguei um pouquinho de Tai Chi Chuan, um pouquinho de Taiso, um pouquinho de Yoga e mostrei para vocês hoje o nosso trabalho que é desenvolvido e tem trazido um benefício muito grande às pessoas. Deixe-me apresentar. Há mais ou menos 30 anos atrás, tá? Eu comecei as práticas. Eu tive a necessidade de iniciar as práticas orientais na época, porque eu tinha um problema muito sério nas minhas articulações. Sentia muitas dores e me indicaram a prática das terapias, né, das artes marciais. Quando eu iniciei a prática das artes marciais, eu achei, né, que devido ao meu peso, ao meu tamanho, eu achei que eu não conseguisse ter um sucesso, não conseguisse chegar num objetivo. Quando eu comecei a prática das artes marciais, eu iniciei no Kung Fu, com um professor, e ele me falava o seguinte, que o Kung Fu, na verdade, ele exigia uma destreza muito grande. Ele exigia um equilíbrio, ele exigia bastante alongamento, enfim. Eu achei no começo, igual muitas pessoas pensam que não vai conseguir devido a tantos detalhes que tem as artes. E no momento que eu iniciei as práticas, eu sentia que, além de eu não ter equilíbrio, eu não tinha força, eu não tinha resistência e também não tinha, não conseguia gravar, não conseguia fazer toda aquela movimentação. Mas a persistência, ela fez com que, com o tempo, eu conseguisse, além de praticar e comecei a ter alguns convites para competições. Comecei a ir nas competições e comecei a ganhar alguns campeonatos. Então, no Kung Fu, eu ganhei vários campeonatos, paulista, brasileiro, alguns campeonatos sul-americanos de Kung Fu. E, para mim, aquilo foi como que eu digo? Para mim, foi uma guerra que eu venci dentro de mim, pelo fato de eu achar que eu não ia conseguir. E cheguei num ponto de ser uma campeã e levar o nome da minha cidade, levar o nome do Brasil para algumas competições. Mas, para mim, aquilo não era suficiente. Eu já quis chegar um pouquinho mais. Além da prática, eu quis entender o porquê de cada movimento, o porquê de cada respiração e quais eram os benefícios que elas traziam para nós, né, praticantes. E comecei a fazer várias pesquisas, comecei a buscar conhecimento em livros, conversar com grandes mestres, entender o porquê de cada respiração. E comecei a praticar não só a prática, o exercício em si, mas colocar dentro de cada prática a respiração. E, com o tempo, eu comecei a perceber que quando você faz um exercício junto com a respiração, o movimento em si, além dele mostrar uma leveza muito grande, ele mostra o total equilíbrio. Porque a respiração, quando você inspira e solta, numa fase bem lenta, o exercício, toda a musculatura, ela fica relaxada. Então, o exercício ele flui melhor, tá? Então, além dessas práticas
que eu comecei a estudar e a me aprofundar, eu quis aprender muito mais sobre outras modalidades. Foi quando eu também iniciei no judô, né? Era totalmente o oposto do Kung Fu. O judô era já movimentos de luta mesmo, né? Já não tinha toda essa respiração, já não tinha todo esse alongamento. O judô, ele era uma prática que exigia o quê? Uma destreza muito grande. No começo do judô, eu também comecei a achar que não teria condições de chegar lá, porque eu era pequena, magra, e os competidores geralmente eram fortes. E aí eu aprendi o seguinte, que o Jigoro Kano, que foi o fundador do judô, ele era muito pequeno, tá? E ele conseguiu vencer grandes lutadores, bem mais altos, bem mais fortes que ele, usando uma técnica, que era a técnica do galho verde e do galho seco. Quando eu entendi essa técnica, eu comecei a me policiar e usar também essa técnica. O que seria a técnica do galho verde e do galho seco? O galho verde, quando você tenta quebrar ele, ele enverga para cima e para baixo. E o galho seco, quando você tenta quebrar ele, você pega e no toque você já quebra. Então, o que acontece? O galho verde é o que nós temos que ser. Nós temos que ser o quê? Flexíveis. E o galho seco é quando a pessoa é rígida. Então, isso é levado para a nossa vida também. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter esse equilíbrio, tá? E eu comecei a usar as técnicas do judô, além de usar ele no tatame, eu usava na minha vida também. Ser uma pessoa flexível, ser uma pessoa que é maleável, enfim. E no dia a dia, além da prática, os exercícios, eu comecei a ver que a destreza do movimento, ele se tornava muito mais eficaz quando eu aplicava essa técnica do galho verde. O que seria? Quando eu ia lutar, o meu corpo ficava bem maleável. Então, eu não corria o risco, tá, de a pessoa me pegar e jogar. Então, eu tinha o quê? Essa destreza. Eu era maleável, um galho verde. Quando eu ficava o galho seco, que eu ficava rígida com as coisas, geralmente eu era arremessada nos golpes. Então, isso eu levei para a minha vida e usei no tatame. Ganhei grandes campeonatos de judô, cheguei a ser campeã brasileira, campeã paulista, levei o nome da minha cidade em jogos regionais, ganhei jogos regionais, fui para fora do país, representei o Brasil no judô. E aí o Aerobox, ele foi um sucesso. Por quê? Porque ele envolvia as artes marciais com a dança. Quem que não gosta de dançar, não é mesmo? E o Aerobox, o que ele trouxe para a população que não conhecia toda essa movimentação de artes marciais, de respiração e dança? Foi uma coisa assim inovadora dentro das modalidades que já tinha na cidade. O Aerobox, para mim, quando eu trouxe para a Várzea Paulista, ele foi algo tão gratificante que foi ali que meu trabalho começou a ser reconhecido. Foi algo assim, para mim, perante a população, foi tão bem aceita essa modalidade na cidade, que até hoje, né, devido à pandemia, não. Mas passando a pandemia, eu tenho vontade de voltar a trabalhar com essas aulas. Porque são aulas que as pessoas gostam, são movimentos fáceis, repetitivos, né? Que as pessoas têm
não tem tanta dificuldade de aprender, porque um movimento faz várias vezes. Então, quer dizer, é algo que a população gosta, tá? Passando o aerobox, veio o quê? A Zumba. A Zumba foi como que eu vou dizer para você? A Zumba foi o estouro, né? É onde todo mundo queria fazer. Nós tínhamos cerca de quase 400 alunas em cada aula, em cada ginásio. Chegamos a ter 1.000 alunas na cidade. Então, foi assim, desenvolvido em toda a cidade de Várzea. Foi desenvolvido um trabalho maravilhoso. Cintiume chegou e foi para fora, fez alguns cursos e nós conseguimos fazer um trabalho muito legal em Várzea Paulista. E hoje, passando toda essa febre, desde do Kung Fu, do Judô, aerobox, e hoje eu estou ensinando, me envolvendo nessas práticas terapêuticas. São práticas que eu já sei há muitos anos, faz mais ou menos uns 35 anos, que eu já faço essas práticas, já ensino essas práticas, já dei aula em muitos lugares em Jundiaí, Itupeva também, e Itatiba, na prefeitura do Fundo Social de Itatiba, eu estava desenvolvendo essas aulas e todos os lugares, as cidades que eu passei, que eu desenvolvi essa aula, foi muito legal. Aí as pessoas acham que essas aulas de terapias, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, é para a terceira idade. Não, não é necessariamente para a terceira idade, tá? Essas aulas, todo mundo pode praticar, desde o mais novo ao mais velho. Por quê? É uma aula que ela ensina você a respirar corretamente, ensina você a ter um equilíbrio, ensina você a ter um alongamento melhor, a fortalecer a musculatura e a melhorar a postura. Então, quer dizer, é muito legal. É uma aula que eu costumo dizer que é muito proveitosa, tá? Porque você consegue tirar dali algo que vai ajudar você não só na sua parte física, mas no mental, porque nós temos vários exercícios de relaxamento, né? E também na parte interna. Por que na parte interna? Cada respiração, eu vou estar ensinando para vocês daqui a pouco, cada respiração corresponde a alguma coisa, alguns sintomas que você tem. Por exemplo, eu tenho enxaqueca, tá? Então, eu vou ensinar para vocês uma respiração que vai melhorar a enxaqueca. Olha, eu tenho prisão de ventre. Então, eu vou estar ensinando para você uma respiração que vai melhorar a prisão de ventre. Olha, eu tenho muita dor aqui no peito, eu tenho dor no plexo, eu estou com dores no meu pulmão, sinto minha respiração ofegante. Também vou estar ensinando uma respiração que vai melhorar isso. As respirações, elas ajudam muito no fortalecimento dos pulmão, tá? O que acontece? A pessoa que não respira direito é aquela pessoa ansiosa, é aquela pessoa que vive fazendo regime e não emagrece. Por quê? Porque ela é ansiosa. Então, ela pode comer pouco, mas durante o dia ela fica numa ansiedade tão grande que ela não consegue controlar a fome. Então, o que nós temos que fazer? Práticas de exercícios que controlem o quê? A ansiedade. O que é a ansiedade? Aquela pessoa que está sempre procurando algo, está sempre ofegante, tá? Pessoa que tem depressão, a respiração ajuda muito e a prática também. Como? Quando você tem depressão, você fica com o seu plexo fechado. E nós vamos aprender algumas respirações que ajudam a liberar o plexo, libera toda essa região do peitoral, onde fica toda aquela mágoa, onde fica toda aquela dor, né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, estou com uma dor no peito. Por que é essa dor no peito? A respiração, ela ajuda o quê? A liberar isso, tá?
Sem dizer que nós temos alguns exercícios que vocês vão ver aqui na aula, que ajuda na nervo ciático. Pessoa que tem o nervo ciático inflamado, além dela fazer uma prática sem impacto, ela tem que ter uma respiração na movimentação. Eu estou fazendo aqui para vocês alguns exercícios que vai melhorar o ciático. Estou fazendo também alguns exercícios que vai melhorar as dores lombar. Aquelas dores na coluna. Eu estou com uma dor na coluna, não sabe por quê. É a má postura, é a forma da pessoa já anda com uma postura ruim, aí sobrecarrega a região lombar. Então, a respiração, além dela ajudar a fortalecer o pulmão, ela ajuda na postura. E alguns exercícios de braço que eu estou passando aqui na aula também, ela vai ajudar o quê? A fortalecer toda essa região peitoral. Vai ajudar a fortalecer a musculatura das costas, do braço, e sem impacto, isso que é legal. Tem pessoas que não gostam de fazer musculação. Então, esses exercícios, eles ajudam, eles são isométricos, então eles ajudam com a respiração a fortalecer toda essa musculatura, sem precisar ficar se matando na academia, ficar fazendo exercício que muita gente não gosta de fazer práticas aeróbicas. Então, esses exercícios, ele vem agregar de uma forma tão legal no nosso corpo e na nossa mente, que é algo assim extraordinário. Eu super indico, porque além de eu praticar e me sentir super bem fazendo essas aulas, eu também ajudo o meu próximo, porque cada prática que eu faço terapêutica, eu estou ajudando alguém a melhorar a mente, a melhorar o físico, a melhorar a parte interna, o espírito, que é o mais importante, né? O equilíbrio, ele é tudo na nossa vida. A pandemia, ela veio para trazer para nós essa visão de que o corpo perfeito não significa saúde. Agora, o que é saúde de verdade é a mente controlada. E a prática correta faz com que você tenha esse equilíbrio da mente, equilíbrio da respiração, equilíbrio dos atos, equilíbrio do dia a dia. Então, essas práticas terapêuticas, todos deveriam praticar, todas as pessoas, para se encontrar, para se englobar, para ter uma qualidade de vida melhor, tá? Antes de ensinar algumas respirações que vai ajudar vocês no dia a dia, eu quero falar um pouquinho sobre alimentação, tá? Esse mito que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo. Eu vou fazer regime porque eu quero ficar magro. Tudo bem, todo mundo hoje quer ter qualidade de vida, não é mesmo? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. A qualidade de vida começa aqui, ó, na mente. Qualidade de vida não é só tirar alguns alimentos. Qualidade de vida é buscar entender o seu corpo, o que ele necessita, o que está afligindo a sua mente, o que você está fazendo que você não está conseguindo emagrecer, o que você está fazendo que você não está conseguindo o equilíbrio. Essas práticas, se vocês fizerem várias vezes, as respirações que eu vou ensinar, se vocês fizerem várias vezes, com certeza, eu garanto que vocês vão encontrar um equilíbrio perfeito, tanto na parte física, mental e espiritual. São três fases que nós temos que compõem o nosso corpo, né? Que contém tudo é mente. Por isso que tem aquele ditado, mente sã, corpo são. Com relação à alimentação, eu vou dar uma dica para vocês. Tirem o leite da alimentação de vocês.
O leite ele é super prejudicial, super. Para quem faz essa prática, eu recomendo 3 alimentos que tem que tirar de vez, tá? Primeiro, o leite. Não importa se ele é desnatado, se ele é semidesnatado, se ele é isso ou aquilo. Leite não é para nós, seres humanos. Por isso que o leite da mãe, quando nós temos o leite materno, é aquilo. Passou daquilo, já é prejudicial. Então, para fazer essa prática, melhor coisa, tirar o leite. Porque ele inflama todas as nossas articulações, ele dá algumas inflamações, então não é legal, tá? Outra coisa, água gelada. Consumir coisas muito geladas, que nem água, tira lá da geladeira, água gelada e consome. Não é bom. Por quê? A nossa temperatura, ela fica num fluxo. Quando você ingere qualquer coisa, qualquer alimento, não digo, mas qualquer líquido gelado, tem um bloqueio muito grande, tá? É como se tivesse uma frigideira ali no fogo, com uma gordura, aí você vem e joga uma água gelada, o que acontece? A gordura, na hora, ela fica dura. Então, para você que quer um processo de queima de gordura, não consuma durante as atividades a água gelada. Também, outro fator que impede muito as pessoas a emagrecerem e durante a atividade física é ficar ingerindo água. Aí a maioria fala, não, mas tem que ingerir, senão eu vou ficar desidratado. Gente, eu pratiquei muita arte marcial e eu tomava água quente durante a prática. Sabe por quê? Para manter o fluxo, para manter a queima, para manter a energia do corpo. Corpo que não tem energia, não tem queima de gordura. Então, ninguém vai ficar desidratado se fizer 1 hora de prática e depois de meia hora tomar uma água que não seja gelada. Então, ninguém vai ficar desidratado por causa disso. Porque muita gente nem tem hábito de beber água, para falar a verdade. Então, tem que quebrar essa teoria de ficar tomando água durante o treinamento. Isso não é bom. Principalmente, estou dizendo dessa prática, tá? As outras, eu não sei, não vou dar minha opinião. Eu estou falando dessa prática, que é essas aulas que vocês vão fazer, dessa prática de respiração, essa prática de energia, de várias técnicas orientais que eu estou passando para vocês. Não consumam água gelada durante a prática e nem após a prática, tá? Que seu corpo está num fluxo, que bebeu a água, quebrou a prática. Outra coisa que também não é legal consumir, carboidrato. O carboidrato, além de ele não agregar em nada, ele ainda dá camada de gordura, ele gruda no nosso intestino delgado, o glúten, né? Ele não agrega em nada. Sem dizer que também dá algumas inflamações nas articulações. Então, tudo que é carboidrato, tudo que é água gelada, o leite, são 3 fatores que quando você faz esse tipo de prática, você tem que eliminar, tá? Por quê? Ah, mas eu amo comer bolo, eu amo isso aqui. Não, tudo bem, uma vez ou outra. Mas quer emagrecer, quer ter qualidade de vida, quer ser uma pessoa saudável, tire esses 3 itens da sua vida, que são super prejudiciais, super. Então, não adianta nada tomar medicamento, tomar chá, tomar isso, tomar aquilo, se não fizer esses 3 fatores. E mente. Pessoal, eu acho assim, que quando a pessoa ela é determinada, mesmo que ela vai ver alguns exercícios hoje aqui, que ela acha que ela não vai conseguir, porque ela não tem equilíbrio, porque ela não consegue colocar a respiração junto com o movimento, eu já falei sobre a minha pessoa no começo do vídeo. Quem eu era, qual foi a minha trajetória
E como eu cheguei nisso? Foi muito difícil. São 35 anos de prática